Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? TV Web na área mais uma vez. Ótimo domingão a todos. Estamos ao vivaço aqui direto do estúdio da TV Web Estúdios, né? Tem estúdio A, estamos no estúdio B da TV Web. E a gente fica super feliz de tê-lo conosco. Lembrando mais uma vez, quarta-feira que vem está chegando o super, hiper, mega debate da TV Web, viu? Quarta-feira, dia 11, a partir das 7h30 da noite. Lembrando que todos os candidatos confirmaram e a gente fica super feliz de tê-los conosco, tá bom? Hoje, mais uma entrevista a candidata a vereador da cidade de Cafelândia. Hoje vai ser também muito legal, gente. Pensa num homem que tem experiência, fez muito pela cidade, um homem digno, caráter muito bom, né? E gosta das coisas certas. Primeiramente eu quero cumprimentá-lo, conversar com ele. Paulo JP, boa noite, obrigado, seja bem-vindo por estar aqui também, seja bem-vindo. E obrigado por estar aqui no estúdio da TV Web. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, viu, Diego? Boa noite também a você, a sua equipe. Obrigado. A TV Web aí fazendo um grande trabalho para Cafelândia, né? Elucidando as eleições aí, legal. Uma coisa tão importante, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma. Então, eu gostaria de estar agradecendo a você, sua equipe e o povo que está nos assistindo para essa entrevista aqui, que eu acho de suma importância. Oi, produção. Meu, normal. Tá, beleza. Tá normal. O que acontece? Vai ser bem bacana você, gente, que está assistindo agora. Preste atenção, você que também que está indeciso ou ia votar nulo, preste atenção, tá? Eu falo sempre, candidato a vereador também, né? É muito importante você saber votar e saber que vai representar o povo, que isso que é mais importante também, não é verdade, Paulo JP? Com certeza. A questão da política, a gente tem visto aí, ao longo dos anos, uma deficiência grande, tá, Diego? Eu, por exemplo, hoje, que ocupo um cargo aí na esfera federal, né, sou um assessor federal, eu aprendi muito a fazer política. Tanto que você percebia nas ruas aí, eu pegava um carro de som, ganhei título até de ser louco, né? O cara é louco, fica falando nas esquinas. Esse trabalho era um trabalho muito amador. Hoje a política pode ser feita de uma forma mais consensual e eu acho que ela agrega muito mais para a população quando você realmente traz recursos, né? Hoje em dia, fazer política de crítica, como eu fiz no passado, e como alguns fazem hoje... Ao reconhecer também você falar disso aí, Eu errei. Então, hoje, dentro da política, aí, na esfera federal e também na estadual, eu observo que nada disso é importante. O candidato ele tem que trazer recursos para a cidade. Eu discordo da condição de que alguns falam aí que vereador só fiscaliza. Não, vereador fiscaliza. Mas vereador também tem seus elos lá em Brasília, em São Paulo. Se não tem, eu acho que não pode nada pelo município. Eu acho que a pessoa, quando ela se lança candidato a vereador, ela tem que entender que a participação dela é o crescimento da cidade, é aquilo que vai trazer para a cidade uma grandeza, um trabalho, ruas asfaltadas, como eu trouxe aí, e a gente vai depois estar falando sobre isso. Então, esse é o papel de um legítimo vereador. A crítica não constrói, gente. A crítica é uma crítica, tá ok? Fechou. Então vamos recordar um pouquinho da sua trajetória política. Vou passar um pouquinho aqui. Também separei algumas perguntas para fazer a você, tá? Que eu tenho certeza que vai ser bem bacana, vai ser um bate-papo bem legal. E também para você que está em casa, você que está nos assistindo tudo na palma da mão, você sabe que a TV Web é assim, tá? Você que ia votar nulo, pensa, que eu tenho certeza que com essas entrevistas que estamos fazendo aqui, você vai repensar bastante em votar nulo ou que está indeciso também, tá bom? Vamos lá recordar um pouquinho então. Sabemos que você já concorreu por 4 vezes ao cargo eletivo, sendo em 2008 para prefeito, em 2012 concorreu como vereador, que inclusive foi o mais votado com 507 votos, e posteriormente em 2016. Concorreu também novamente como prefeito e também participou da eleição suplementar, ocasionando, né, pela invalidação dos votos do prefeito eleito na época. Você tem hoje uma invejável bagagem, de verdade, Paulo JP, de recursos conquistados através da ex-deputada federal Keiko Ota. São 4 milhões de reais investidos em pavimentações asfálticas, recapeamentos, veículos e materiais de apoio para a saúde.
esse é um pouquinho, para a gente poder recordar um pouquinho da história, da trajetória política, tá? Do candidato a vereador da cidade de Cafelândia, Paulo JP. E a minha pergunta já começa assim já, tá, Paulo? A pergunta é, por que então, hoje, na sua melhor oportunidade, não se candidatou ao cargo majoritário? Bem, Diego, como eu disse lá atrás, eu fazia uma política, assim, amadora. Certo? Eu reconheço que eu errei bastante. E hoje, eu observo que o meu trabalho, tem gente que fala assim, pô, Paulo, mas hoje que você teria a chance de você ser um candidato aqui, com essa bagagem política, pelo que você fez. Você acabou saindo a vereador. Eu acho que tudo cabe à humildade. Muitas vezes é bom a gente dar um passinho para trás para dar um para frente. E meu objetivo nunca foi ser uma pessoa assim, um mega-star na cidade em relação à política. Tem muitas pessoas que entram na política embasadas em querer ser grande, se mostrar para os outros. Status. Eu não, eu vou na humildade, porque eu acho assim, hoje eu trabalho ligado ao governo com 28 cidades, né? Então eu represento 28 prefeituras e todas elas se alinham quando eu chamo eles para ir para Brasília ou para São Paulo, todos os prefeitos atendem ao meu pedido e eu acho que a minha contribuição nesses 28 municípios, eu acho que me faz muito mais, me dá orgulho, né, de poder fazer esse trabalho, de que eu ser simplesmente mais um prefeito na fila lá em busca de recursos. Graças a Deus, quando eu trabalhei com a Keiko, ela me deixava eu fazer as emendas. Por isso que hoje Cafelândia conta com 4 milhões de reais em emendas, porque a Keiko sempre diz para mim, Paulo, dê o máximo para a sua cidade. Né? As outras cidades você não vai ser candidato lá, ajuda a sua cidade. Então, cidades como Lins, por exemplo, eu fiz liberações de 2 milhões e 200 mil, cidades assim como... Até cidades pequenas, como Uru, por exemplo, com 1.700 habitantes, eu fiz liberações de 200 e depois mais 400 mil. Então, a gente tinha uma caneta bacana. Isso, sim, me faz grande por dentro. Eu me sinto feliz em ajudar. Então, as pessoas falam, pô, eu tenho humildade de ter essa bagagem e hoje está pleiteando ser simplesmente um vereador. Né? Então, é por isso que eu escolhi sair a vereador. Acho que sou mais útil como vereador do que como prefeito, lá na fila em Brasília ou na Lesp em São Paulo. Interessante, Paulo JP, candidato a vereador aqui da cidade de Cafelândia. Que bacana, gente. Vai ser muito legal essa entrevista. Eu falo, vamos aprender muito também com você, com a sua experiência, com a sua bagagem, Paulo. De verdade. Paulo, você ingressou na política local em 2005. Então, fazem 15 anos mais ou menos que se passaram, né? Hoje, se você pudesse dar um conselho aos políticos de Cafelândia, quais seriam os conselhos que você daria? Bom, na pauta de quase todos os candidatos, ela é sempre dita uma frase, eu amo Cafelândia. Né? Amar, às vezes, é renunciar os anseios próprios. Tem pessoas que falam, eu amo Cafelândia. Eu aprendi lá atrás que eu nunca fiz grupo. Vocês podem perceber, eu participei de 3 campanhas, como você disse, a prefeito, e perdi as 3, justamente porque eu não fiz grupo. Eu não achei que isso fosse interessante. Aliás, a última campanha de 2016, eu tinha ela como ganha. Eu tinha certeza que eu tinha ganho aquela campanha. Mas no momento em que eu me neguei a formar o grupo, os 40 vereadores voaram para outro partido e me deixaram com 4 candidatos. Um outro partido ficou com 80 e eu com 4. E mesmo assim ainda tive uma votação graças à população que reconheceu. Aliás, esse reconhecimento é de alguns, não é de todos não. Porque se eu tivesse o reconhecimento da população, nós já teríamos consertado essa cidade lá atrás, porque está aqui a bagagem mostrada para vocês. Aqui não tem promessa. Aqui realmente tem trabalho, tem dedicação. Foi o que eu fiz nesse tempo todo. Então, o conselho que eu dou aos políticos. Quem ama realmente Cafelândia, hoje, não deveria ter 7 candidatos em Cafelândia. Porque se todo mundo tem o mesmo propósito de ajudar a população e o seu município, deveriam, cada um no seu interesse, buscar os seus parceiros lá fora e eleger um. Nem que fosse por sorteio, Diego. Colocasse uma pessoa e falasse assim, ó, vamos pôr fulano de tal. E nós vamos correr atrás para ajudar o município. Eu acho que nesse momento não é uma questão de querer ajudar a cidade, não. É questão própria de cada um, porque eu posso dizer, é um exemplo que eu acho até feio.
a bagagem que eu tenho hoje de política e eu renunciar a ser prefeito para poder contribuir. Então, hoje, eu acho que o conselho seria basicamente esse. Quem ama a Cafelândia deveria ter bom senso de se juntar nas suas ideias, naquilo que cada um pode fazer e ajudar. E, no entanto, não é isso que a gente está vendo. Cada um vendo o seu próprio umbigo, o seu próprio lado, e a população à deriva, como sempre esteve. Tomara que isso não aconteça mais, porque eu abracei essa campanha, abracei junto com a Carla, você entendeu? Porque a Carla lá atrás, em 2016, ela abandonou a medicina, você sabe que ela é médica, ela largou tudo e foi em meu auxílio. Nós saímos nas ruas, ela pegava o meu microfone, falava nos carros de sons em defesa da população, e naquele momento eu não tinha prometido cargo algum a ela. Ela não ia deixar de ser médica para ser uma secretária para ganhar 3 mil e poucos reais. Vamos na lógica, né? Então, hoje eu estou assim, ó, fazendo um trabalho junto com ela, porque eu estou pagando também o favor que ela me fez. Porque eu sou grato às pessoas, né? Eu não faço questão de ser prefeito, até porque hoje o cargo que eu ocupo é melhor do que ser um prefeito, porque eu tenho moral em 28 municípios. E amanhã, se eu determinar que eu quero ser um deputado estadual, com a ajuda de 28 municípios, eu acho que eu conquisto isso. E também não quero isso para mim, não. Depois de 2021, agora, quando eu sentar como vereador, eu não quero ser um vereador visto como ter trazido 20 ruas asfaltadas, os veículos que eu trouxe, os medicamentos, toda a ajuda que eu tenho dado. Eu não quero ser visto assim, não. Eu quero ser visto como um vereador que entrou na vida de cada cafelandense e foi importante para isso. E a hora que isso acontecer, haverá o consenso da população em dizer assim, ó, nós temos um líder. E isso sim me satisfaz. Ter entrado na vida de alguém e ter ajudado. Então, hoje, a minha humildade em sair a vereador, eu escolhi isso para mim. E escolhi estar auxiliando a Carla. Tá certo. Falas do candidato a vereador da cidade de Cafelândia, Paulo JP. Falando um pouquinho, né, das suas conquistas, as conquistas que você fez para a Cafelândia, inclusive os 4 milhões, né, cuja soma dá 4 milhões de reais, fala um pouquinho mais do panorama da utilização desses recursos. Porque 4 milhões são bastante coisas. 4 milhões, então você fez muitas coisas, conseguiu muitos recursos para a cidade de Cafelândia. Bem, esses 4 milhões eles são subdivididos em emendas que são para pavimentações, né, recapeamentos e saúde. Eu trabalhei nessas áreas aqui em Cafelândia, são necessárias. É o mais importante, uma das mais importantes, né? Hoje é Sim. a mais importante, talvez. Hoje a saúde ela é mais importante, né? A pavimentação ela importa muito a quem tem veículo, né? Mas a Sim. saúde importa a quem precisa. Principal, né? E dessa subdivisão de 4 milhões, a gente pode alertar que a gente fez trabalhos em 20 ruas do município, né? Essas 20 ruas a gente começou a fazer. Eu vou relatar aqui algumas ruas, tá? A rua João Spagnolo, por exemplo. Certo. Essa é uma das ruas que a população às vezes fala assim, poxa, por que nos faltou a rua por inteiro? Esse foi um resquício de emenda, né? O governo, quando ele dá uma emenda para uma pessoa, para uma cidade, ele fiscaliza. E houve trabalhos feitos aqui em Cafelândia que não ficaram contentes. Então, o governo simplesmente não pagou. Então, isso vira um resquício. Inclusive, você falando o nome da rua, a produção está até colocando aí, né, produção? Colocando, se quiser falar, tá aparecendo a rua para o pessoal. Essa tá? rua João Spagnolo, ela não foi feita por inteiro. O morador aí, fique tranquilo que a gente vai buscar a emenda para finalizar, mas é que o valor só dava para fazer tantos metros de asfalto. E certo. Foi feito essa quantidade. Então, por isso não foi feito por inteiro. Mas eu também não vou deixar isso de lado, porque eu estou batalhando. Já entrei em contato com o governo para a gente dar finalidade nela. Outra avenida importante, que também ficou na mão por ser muito grande, o dispêndio era muito grande de valor. Nossa Senhora. E é a Avenida Tiradentes. Essa avenida, ela é uma avenida muito larga, né, e extensa, mas também ela é importante, né, dentro do município. A Avenida Tiradentes, ela foi feito um trabalho grandioso, né, com verba estadual, né. Na época foi o governador Márcio França quem fez a liberação, ele era interino, e eu trabalhava dentro do gabinete do Márcio França, no caso no Palácio, né. Inclusive, gente, as ruas que ele está citando, tá? Tá aparecendo para você aí na tela. Então ele vai falando para vocês poderem ter uma noção, saber qual rua, né, que o candidato a vereador da cidade de Cafelândia, o Paulo JP, está falando. Então tá aparecendo para vocês, tá bom?
Certo. A outra avenida foi a Avenida Benito Sanches. É a avenida de entrada, que a gente chama a entrada de Bauru. Essa via também precisava ser feito um trabalho, é uma via importante de entrada da cidade, portanto, também recebeu recapeamento, né? Também teve a Avenida Jacob Zuck, que é a avenida lá que passa em frente à prefeitura. Aquilo ali também foi um trecho dela feito também. Depois teve o entorno da Praça Gaspar Olhar Parra, né, que faz ligação ali. Então foi feito já o conjunto todo ali, recapeamento no entorno também. E por último agora a Rua João Pacheco, do Portal da Fazendinha, que era uma reclamação dos moradores daquela rua, inclusive agora estou batalhando para a gente fazer as travessas, porque eu acho que o investimento feito ali, se não for feito aquelas travessas, ele vai se perder no tempo das chuvas. Eu já entrei em contato com o governo para a gente conseguir um recurso para ser feito ali. O setor de engenharia também, né, o Júnior Brochato já está alertado sobre qualquer emenda minha que chegar para a gente dar finalidade ali. E outras duas ruas também que eu não vou citar aqui, porque o trabalho não ficou bom. Essas duas ruas que não foram feitos os trabalhos, que não ficaram bons, foi ela que gerou os resquícios para a Rua João Spagnolo e também para o Portal da Fazendinha. Olha que interessante. O trabalho bem feito do Júnior Brochato, que bloqueou, né, o recurso. Esse recurso veio e só pôde fazer somente essa rua João Pacheco, porque ela é uma rua de asfaltamento. Então ganha guia, sarjeta e calçada. Todo recurso federal é acompanhado de guia, sarjeta e calçada. Legal também. Ó, não sabia não disso aí. Importante, hein? Importante. Muito importante. Então, essas duas ruas eu nem vou citar porque a gente vai voltar. Se caso eu vier a ser eleito, eu vou cobrar, né, da empresa que fez, porque isso tem garantia, o governo cobra uma garantia do serviço, serão obrigados a fazer ou a gente vai ter que resolver isso aí na justiça. Também na saúde, complementando os 4 milhões de reais, na saúde foram adquiridos uma caminhonete Nissan Frontier, essa que vocês veem aí na rua, uma caminhonetona imponente. Nossa, né? Tem gente que fala assim, poxa vida, mas para que uma caminhonete dessa para a cidade? Olha, gente, eu tenho como princípio trazer o melhor para a cidade. Para mim, poderia ser até uma melhor que aquela. Mas eu acho que a gente tem que ter o merecimento de ter uma caminhonete imponente daquela ali na prefeitura. Onde ela foi estabelecida lá para trabalho, pouco importa. Eu acho assim, hoje, no parâmetro que eu estou na política, isso aí não vai ser pouco, não. Vamos trazer mais caminhonetes dessa, mais veículos, né? Que, na verdade, eu tinha ganho 11 veículos. É a prefeitura quem escolheu comprar esses veículos. Na verdade, na minha opinião, nós tínhamos que ter comprado 8 Gols, 3 Saveiros e um Renault Clio, que certo. O dinheiro dava. Era 450 mil. Nossa, entendi. Então, vamos lá. Também veio uma ambulância recentemente aí que ficou exposta. Aquelas ambulâncias ali, embora um candidato disse que ele recebeu 100 mil reais, essa ambulância, no nosso convênio, ela custa por volta de 98 mil reais, uma ambulância daquela, sem contrapartida, né? Então, 100 mil reais dá para comprar uma, não dá para comprar 3. Mas uma é a do deputado que ele cita, uma é da Keikuota e a outra foi comprada com recurso da própria Prefeitura, Secretaria da Saúde. Certo? A Keiko, então, uma dessas ambulâncias da Keiko também, da Keikuota. Uma delas compreendendo esse valor de 450 mil que veio destinado somente para a saúde. Porque só numa emenda foram 750 mil agora, eu tenho documentos dela. 450 para a saúde e 300 mil para a pavimentação. Que são várias emendas, tá? Esses 4 milhões, eles não vieram de uma vez. Vieram em emendas que foram de 600, 250, e vai estar mostrando agora aí, né, para vocês. Na saúde, foram repassados aí, ó, para o município. Está sendo mostrado agora ali já? Isso. Quanto aí, produção, mostrando? 250? É isso, né? 250 mil. Isso aí. Isso aí, né? Vai mostrar 3, né, produção? Tá. Então, mostrar aqui, ó. Então, 250 mil está aparecendo ali. Sim. O que mais? Isso. Teve mais uma de 100 e pouco. Vai mostrando isso, aí. Pode mostrar aí, tá, produção? Isso, também tem mais uma aí, ó. Aí só não vai sair uma essa de 22? Uma de 122. 250 mil mostrou a primeira. Agora, 122 mil. E mais uma de 100 mil. Correto? É isso mesmo? Isso. Isso que está aparecendo aí pro pessoal, tá?
Aí, ó. Isso, tá aparecendo, Isso. pessoal. Além dela, tem uma de 450 mil que veio recentemente, que compõe a compra desses veículos aqui. E mais equipamentos para a saúde. Foram comprados equipamentos para os postos de saúde, né? Equipamentos para compor os 3 PSFs. Então, esse valor de 450 mil é a compra da caminhonete Nissan, da ambulância e os valores colocados ali para que esses valores aí são separados dos 450 mil, certo? Certo. Agora, dessa emenda de 450 mil, então vem mais 2 veículos para 2021. Ó, que legal, que bacana. 2021, quem for o prefeito de Cafelândia já vai poder contar com mais 2 veículos novos. Olha, que legal. Que inclusive já está em licitação. Quem tiver dúvida do que eu estou falando aqui, pode procurar setores da prefeitura e requisitar documentos sobre tudo que eu estou falando. Está tudo na prefeitura e eles estão autorizados a dar para qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida sobre o que eu estou falando. Tá certo? Que legal, que bacana. Posso fazer mais uma perguntinha? Fazer pergunta não, na verdade, eu quero falar das 7 ruas asfaltadas lá em Simões, no distrito de Simões, que foram 7. Sabemos que o distrito de Simões também, a gente gosta muito, a nossa audiência é muito bacana lá, e a gente fica feliz em saber que 7 ruas asfaltadas lá no distrito de Simões. Essas emendas para Simões, a população de Simões pode ir lá e confirmar. Elas foram 7 ruas asfaltadas, e eu vou citar os nomes delas aqui, ó. Ela não está na sequência ali do que ele está mostrando, beleza. Mas ele pode mostrar. E vai passando ruas, então as fotos, e né? eu vou falando. Ó, Avenida Major Meira, Rua Agenor Simões, Rua Aurora, Rua Carlos Ferreira Rocha, Rua Flora, Rua Magnólia e Rua Montefusco. Essas ruas foram emendas federais, inclusive a Keikuota ela veio para poder inaugurar as ruas um dia aí, e a gente até me indagou, ele falou, nossa, Paulo, mas tem ruas aqui que nem casa tem. Bom, eu não sei porquê, na gestão, foi a gestão passada, não vou citar o nome do prefeito não, tá? Foi na gestão passada que foi feito esse trabalho. Não sei porquê que tantos bairros precisavam e teve ruas ali que, na verdade, atendia poucas casas mesmo. Até aqui que falou, não tem importância, o importante é que faça. Mas essas ruas aí foram emendas na ordem de R$500 mil federal, com calçadas, guias e sarjetas colocadas lá também. Que legal, a produção mostrou aí as fotos, produção? Mostrou, olha que legal, que bacana, tá vendo? Um abração também pessoal do distrito, né, lá de Vila Simões, obrigado também sempre pela audiência, pelo carinho, obrigado à sua audiência também, que está aqui conosco, né, comentando também, o pessoal parabenizando demais você, depois a gente conversa um pouquinho com o pessoal, tá? Ô Paulo JP, nós sabemos também que você trabalha muito em função da saúde, né? Conseguindo encaminhamentos de cirurgias, remédios para os postos de saúde e doações de cadeiras também de rodas para a Cafelândia e região. Como que você consegue essa ajuda? Porque é muito interessante isso. É uma coisa interessante mesmo, porque essa ajuda ela vem de um cafelandense. Ah, é? Essa ajuda é um cafelandense. Na verdade, eu conheci uma pessoa que é daqui de Cafelândia, ele chama Éder Martins Gonçalves, um parceiraço meu no governo. O Éder foi assessor junto comigo, também assessor federal, hoje ele está na assessoria do Estado, né? E o Éder sempre ficava falando para mim dicas sobre política. O Paulo, faz isso, faz aquilo, mas eu não conhecia o Éder. E ele me estimulando na política, já lá atrás. Um dia nós sentamos e conversamos, e o Éder, ele trabalhava no Estado. E eu falei para Keiko, esse cara ele é importante para a gente, porque ele tem acesso a um monte de benefícios na saúde. Vamos trazer ele com a gente. Aí a Keiko nomeou ele assessor. Legal. E o Éder, daí para diante, ele tem acesso a 56 hospitais no estado de São Paulo, né? 56 hospitais, ele tem boa influência com todos. E esses medicamentos que eu trago para os postos de saúde, deve estar mostrando ali. Isso, a produção vai mostrar os medicamentos? Esses medicamentos não é só para Cafelândia. Várias cidades receberam medicamentos, cadeiras de roda, cadeiras de banho, remédios. Tudo essas coisas é através do Éder, esse companheiraço que eu tenho no estado. Hoje ele inclusive vai vir por esses dias aqui em Cafelândia. Mas o Éder vai mais longe.
Através desse conhecimento que ele tem nesses 56 hospitais, a gente também tem agendado muitas cirurgias. Muitas pessoas aí, inclusive quem estiver nos assistindo e foi servido com o trabalho do Éder, gostaria que entrasse aí e falasse alguma coisa, porque eu atendi pessoas assim, que nem de Reginópolis, né? A prefeita Carola outro dia pediu que auxiliasse uma pessoa de Reginópolis que estava internada na UTI de Pirajuí. Na UTI não, necessitando de um leito de UTI em Pirajuí. E por telefone eu liguei para o Éder e falei, Éder, dá para você socorrer essa pessoa? Eu não conheço, mas a prefeita pediu. E o Éder falou, não, Paulo, é já. Em 4 horas, ele tirou ele dali, Diego, de dentro de Pirajuí, levou para o hospital de Bauru, e o cara pôs 3 pontos de safena em Botucatu. Nossa Senhora. Então, você vê que é um trabalho, se você perguntar quem é o cara, eu não conheço, porque eu nunca vi, mas por telefone. Ah, é? É. Então, só por telefone, só nunca por telefone. pessoalmente? Isso. Nossa, interessante. Tem pessoas de Uru que também receberam atendimentos através do Éder, e agora nós estamos encaminhando aqui pelo menos 4 pessoas para cirurgias em São Paulo. A última foi de ontem, uma pessoa que está necessitando de uma cirurgia no rim. Então, esse trabalho também é um trabalho que eu devo muito ao Éder. Eu quero aqui também, viu, Éder, estar agradecendo você por esse trabalho que abrilhantou ainda mais o meu trabalho. Fico feliz pela sua participação, viu, meu amigo? Deus vai te pagar por tudo que você tem feito pela população das cidades que eu trabalho, e você bem sabe que a gente leva o trabalho honesto e certo. E parabéns, porque ajudar, nunca conheceu pessoalmente, só por telefone, isso que é legal também, né? Isso mesmo estando longe, sempre ajudando. Isso é legal. Eu gostaria também de falar Sim. que eu, por exemplo, hoje, eu não tenho convênio médico mais. Eu tinha convênio do São Lucas, que hoje já é São Francisco, já virou outros nomes, e eu tinha 35 anos. E depois que eu conheci o Éder, esses dias começou a subir muito o convênio. Eu falei, Éder, você tem tanto, né? A gente ajuda tantas pessoas. Se eu precisar, você me socorre, amiga? Ele falou, socorro. Eu fui lá e cortei meu convênio. Não tenho convênio mais, nem eu, nem minha esposa. E eu vou falar uma verdade para você. Faz muitos anos que eu não utilizava, porque 35 anos de convênio, eu não usava mais nada do SUS e tudo mais. E esses dias eu fui ser atendido lá no AME, de Promissão. Muito bom Rapaz, atendimento lá também. Eu tenho orgulho de dizer sobre o trabalho que é desenvolvido pelo governo federal através do SUS. É um dos melhores tratamentos que a pessoa possa ter. É uma pena que nem todos os funcionários ligados ao SUS trabalham como o pessoal do AME. Porque, olha, o AME é como se fosse um convênio particular. É lindo. É lindo Muito demais. bom, muito Quem foi bom. lá sabe o que eu estou dizendo. Pela primeira vez entrei no lugar que eu tive orgulho de ser brasileiro. Não, lá eu falo que muitas pessoas também me conhecem. Há 10, 11 anos atrás, eu morava em Promissão, depois que eu casei, e o que acontece? Eu vi o AME lá. O AME é a coisa mais linda, um atendimento muito bom, né? Então, bacana, parabéns mesmo. Sim. Colocou todas as fotos aí, produção? Colocou, né? Eu queria também... Eu acho muito assim, importante a saúde, e também eu acho muito importante o trabalho da educação. Eu vou dar um exemplo, Paulo. Assim, você sabe que a TV Web faz algumas coberturas também, a gente faz muito da saúde, a gente leva informação, faz utilidade pública, e também na educação. A educação fala hoje. A educação hoje está sensacional. Mostra o modo de ver. Assim, hoje, se eu não me engano, acho que o secretário é o Edmo, faz um trabalho brilhoso. A gente pede as informações, ele passa para a gente, explica tudo certo como é que está o andamento. Então, eu quero entrar nessa parte também. Porque assim, você também... vou até separar aqui a pergunta que eu falei assim, ó, você também, em benefício da educação, né, você atuou muito em benefício da educação. Então, o que acontece? Fala para nós essas conquistas. Porque você foi uma pessoa que sempre teve a par, sempre teve querendo o bem da educação, sempre correu atrás para a educação. Fala um pouquinho na parte da educação. Na parte da educação, a FIP de São Paulo, uma faculdade, elas desenvolveram um método através da fonética. A criança de primeira e segunda série aprende a ler e escrever corretamente através da fonética, com acompanhamento de psicólogos e tudo mais. Aí o Marcelo Riso, que é o mantenedor da faculdade FIP, ele veio aqui em Cafelândia, porque a Keikuota ajudou ele a abrir essa faculdade em São Paulo, viabilizou recursos, ajudas, sabe? Não recursos, mas de certo modo
teve a interferência dela para poder ajudar a abrir essa faculdade lá. E ele é muito grato. E quando ele soube que eu realizava um trabalho aqui no interior, ele queria trazer um benefício aqui para poder fazer até um teste sobre esse trabalho desenvolvido pela FIP. E o Marcelo Riso veio aqui em Cafelândia, nós andamos junto com a Daniela, né, que era a secretária antigamente, e deve estar mostrando ali, inclusive... Isso, está aparecendo, pessoal. Está aparecendo lá. O Marcelo Riso deu para nós as apostilas, para os alunos, para os professores, veio dar treinamento, e nesta feita, como eu lido com as 28 cidades, ele falou assim, Paulo, vou dar para você 3 cidades, escolhe as cidades. E eu peguei e escolhi Cafelândia, escolhi Reginópolis e Iacanga, que receberam esses recursos. Então, os alunos foram treinados, os professores, as apostilas vieram, foram entregues, e os alunos de primeira e segunda série teve uma evolução a nível de Brasil, foi uma das 3 primeiras cidades a fazer a utilização desse novo método de ensino através da fonética. Eu fiquei muito feliz por isso, porque eu beneficiei as crianças de Cafelândia de certa forma, né? E esse curso, ele dá continuidade. Aí cabe agora o próximo prefeito que entrar, querer ou não as apostilas e dar seguimento na terceira, quarta série e em diante, né? Mas na primeira série foi aplicado já esse novo método para as crianças. Então os pais aí, ó, eu fico feliz em ter ajudado seu filho também, porque eu também já tive filhos em escolas públicas, né? Eu observo que a escola pública ela é excelente, tá? Mas o novo método acho que causou uma excelência a mais aí no ensino. Tem bagagem ou não? Paulo JP tem bagagem ou não? Meu Deus do céu, gente. Olha para você ver. Falamos do asfalto, saúde, são umas das principais, né, que a gente está comentando aqui. Ambulâncias. Falamos agora também da educação, que também é muito importante. E agora, Paulo JP, candidato a vereador da cidade de Cafelândia. A gente sabe que você tem muita influência no governo estadual e federal, né? Que a gente sempre observa, a gente vê. Como é que é o relacionamento com esses poderes? Porque, assim, vamos lá. Você tem influência, é uma coisa. Você tem uma influência e o relacionamento bom com eles é totalmente diferente também. E nesse caso, eu acredito que você tem os dois. Você vai, tranquilamente, te recebem muito bem e o diálogo entre vocês falam a mesma língua, o mesmo idioma, facilita bastante. Conta um pouquinho mais para a gente poder entender, porque sabemos que é muito importante ter um vereador que tenha respeito, né, com o governo estadual e federal. É uma das coisas que eu sempre falei para a Keiko, que eu sou muito grato em ser essa pessoa que leva essas boas novas para tantos municípios. E eu sempre agradeci a ela por me tornar essa pessoa, tá? Então, hoje eu tenho maior orgulho de fazer esse trabalho junto das prefeituras e ali deve estar mostrando as reuniões que nós fazemos aí com os prefeitos. Hoje eu faço um chamado aos prefeitos, é rapidinho, todos se organizam. Se é para Brasília, vão para Brasília, se é para São Paulo, vão para São Paulo, e eles me acompanham. Porque todas as rodadas que nós temos aí de recursos, eu acabo chamando algumas prefeituras assim que a gente tem um elo mais forte, né, mais próximo também, e as prefeituras que também contribuíram bastante. Há de se dizer, Diego, que na verdade o que o governo representa hoje para uma cidade? Hoje, quando a gente traz um recurso para uma cidade e o recurso se encaixa perfeitamente dentro do bairro, nós tivemos problemas aqui, sabe? No bairro Estação, por exemplo, que também sobrou resquício porque não pagou, o negócio ficou enrolado, sabe? Houve uma época de chuva, as ruas virou um negócio. Eu fui um dia na frente da casa de um morador, eu pedi perdão a ele, porque o cara não tinha condições de entrar na casa dele com o carro, porque tinha uma valeta de meio metro por 1 de fundura, sabe? Causado pela empresa que não tinha know-how de fazer o serviço, sabe? E foi feito isso aí. E, na verdade, aquilo que era para ser um presente para o bairro se transformou numa tragédia.
moradores dali, começou a ligar lá para o governo, reclamar do trabalho de atuação minha. Não é minha obrigação fiscalizar. Eu deixo claro para a população que a obrigação é da Câmara fiscalizar. Eu não posso entrar numa cidade com recurso e eu fiscalizar se está sendo feito, se está sendo pago, se foi honesto ou desonesto. Entendi. Sabe? Isso eu sou impedido de fazer, muito embora eu oriente vereadores, como eu orientei aqui em Cafelândia. Corre atrás disso, vê isso para mim, corre ali. Mas eu vou falar uma coisa para você. O elo que a gente tem entre esses poderes é justamente isso aqui. O governo dá o recurso, ser fiscalizado e a população ficar feliz. Né? Então, hoje, quando eu entro numa cidade, que nem nós tínhamos uma pasta grande do Estado agora, e devido à pandemia, tudo isso foi recolhido, porque não tem condições de fazer liberações hoje para as cidades. Então, eu digo assim, que, na verdade, quando a gente faz um trabalho que ele é grandioso, que o prefeito vai até São Paulo e ele volta com os recursos na mão, que ele pode apresentar para a população como aconteceu, poxa vida, a gente fica engrandecido. Eu, com o trabalho com a Queicotas e emendas federais e estaduais, nós trouxemos 4 milhões para a Cafelândia. Agora, no trabalho geral de todos os municípios, com a Queicoota, inclusive, eu acho que ultrapassou aí uns 50 milhões de reais distribuído entre essas cidades. Haja vista que a gente tem que entender que nós temos 645 municípios no estado de São Paulo, né? E nem todos receberam as emendas, somente alguns que são participativos. O que eu chamo de participativo? A pessoa, por exemplo, quando eu trago uma emenda para uma cidade, o que o governo espera? Por exemplo, em 2022, ele espera o quê da população? Votos. Né? Ninguém dá nada de graça a ninguém. O governo quer realmente entrar aqui na próxima eleição e obter votos. Então, quando a população se irrita com o governo, se você dá um recurso para um prefeito que ele vai para a direita, o povo vai para a esquerda, não há interesse no governo. Se omite, né? Hoje, por exemplo, eu digo para a população, eu estou sendo testado pelo governo federal e estadual. Por quê? Porque eu coloquei aqui 19,8% do eleitorado na Queicoata. Foram 1.491 votos. Teve bastante votos, né? Hoje, o que o governo espera de mim? Que essas pessoas, elas se firmem comigo. Para quê? Para mim exercer aqui em Cafelândia uma liderança política. Certo? Hoje, Cafelândia não tem liderança política junto ao governo. Certo? Então, vocês têm que entender que quando existe a liderança política, chove recurso nas cidades. Se não existe essa liderança, é disperso, fica essa briga aí de candidatos. Dificilmente chega. Fica essa briga de candidatos falando mal um do outro, fazendo esse fuzuê todo. O governo está vendo, porque na minha página o governo sonda ela. E quando alguém entra na minha página e reclama sobre algum trabalho ou fala mal do governo, esses recursos vão sendo, de certa forma, cortados, porque a população, de certa forma, não ajuda o governo nesse ponto. Então, o governo é maravilhoso, gente. Vocês têm que entender que o governo federal e estadual faz um trabalho bem feito. O que é errado é o voto errado da população dessas cidades que votam em candidatos que, na verdade, não vão fazer uso do dinheiro bem feito. Vão meter a mão, vão fazer esquemas e o governo dá o recurso e sai a coisa mal feita. Por isso que eu disse para você, é necessário que a população tenha uma sintonia com o político. E, de certa forma, esse político ele tem que ser líder, visto lá no governo como um cara que fala e a população acata. Por quê? Porque fica mais fácil do que ficar esse monte de gente. Eu estou abismado de ver Cafelândia com 7 candidatos a prefeito. É isso que eu penso. Tá certo. Explicou bem. Tá vendo como é bom a gente... Que legal, que eu gostando demais da entrevista, hein, Paulo? Paulo JP, obrigado aí também, né, pra gente poder passar um pouquinho mais para vocês, tá? Eu separei uma pergunta aqui, essa eu separei mais ainda, por quê? Você foi eleito vereador na mesma coligação de um prefeito em 2012, que não vamos citar o nome dele aqui, né? E é verdade que você se posicionou contrário a esse prefeito em uma greve dos funcionários públicos? Não só numa greve dos funcionários públicos. Eu vou deixar bem claro aqui que aconteceram fatos lá aí naquela oportunidade que me constrangeram muito. Inclusive, eu cheguei a pensar em sair da política, sabe? A produção vai até colocar a foto aí, produção, para poder... Eu pensei em abandonar a política porque a pior coisa que existe no mundo é a ingratidão. A pessoa se sentir, de certa forma, você ser útil para alguém e, de repente, você levar uma facada nas costas. E eu levei essa facada nas costas. Olha, deixar claro para vocês. Quer ver uma coisa que me deixou
muito chateado que me fez eu virar oposição, como diz o dito popular, você virou oposição, virei oposição. Porque, na verdade, quando a gente estava fazendo um trabalho, uma vez o cara chegou a falar para mim assim, você é meu primeiro-ministro. Poxa vida, é muito mais do que ser um chefe de qualquer coisa, primeiro-ministro, né? Aí eu fiquei feliz. Num segundo momento, eu fui, como você disse aí, eu fui o mais votado. O direito de ser presidente da Câmara, eu acho que tem que ser do mais votado, não pode ser de quem veio lá de baixo. Até porque, na cassação de um prefeito, quem que assume? Teria que ser o vereador mais votado, ou não é o certo? Né? Mas não foi o que aconteceu. Eu fui lá, acabei não sendo nada, eu queria ser o presidente da Câmara, eu merecia o voto da população, mas isso foi uma primeira falha. A segunda falha foi quando chegaram as torres dos distritos de Bacuriti, Simões e Cafezópolis. Na verdade, essas torres aí não foi conquista do Paulo JP. Eu simplesmente subscrevi o projeto. O que é subscrever o projeto? Eu coassinei o projeto do vereador Mauro Gás de Lins. Esse cara é o responsável pelas torres que estão hoje aqui em Cafelândia. Até porque, se vocês quiserem, eu trago aqui os documentos oficiais, que lá relata bem claro que, na verdade, Cafelândia, na condição de distrito de Simões, Bacuriti e Cafezópolis, você sabe que a Vivo ela não é uma empresa governamental, né? Então não tem incidência nenhuma de deputado, não tem nada a ver com política, gente. Isso aí, eles tinham um acordo de quando atingisse tantos milhões de aparelhos, de assinaturas, eles tinham que dar uma área de abrangência. E essa área de abrangência, existia um ponto cego que vinha lá de Guapiranga, pegava aqui por Cafelândia, aqui, na representação dos distritos, e Guaimbê. Então, para compor esse ponto cego, precisava se instalar 8 torres, não foram 3. E aí, então, esse vereador de Lins, ele entrou com a documentação, veio aqui, ninguém deu bola para ele para representar. Foi quando eles me entraram em contato e eu fui e subscrevi o projeto por Cafelândia, como responsável aqui, quando vereador. Veio as torres. De repente, começou um balbúcio aí de que foi deputado não sei quem que trouxe. Não tem nada a ver com deputado. E nem vereador envolvido em Cafelândia. Quem fala isso não sabe o que fala. Eu tenho documentos que eu provo isso. Agora, vamos falar a verdade. Lá houve aquele bafafá, que você lembra que eu acabei levando um soco lá na Câmara, porque eu provei que não tinha a ver com as pessoas que se titulavam ser os donos do projeto da torre. Na verdade, o dono do projeto da torre chama-se vereador Mauro Gás de Lins. Esse sim nós temos que bater palma, porque deu as claras ali na comunicação, né? Inclusive, também, na época, foi eu quem resolvi o problema da telefonia dos roubos de fio que havia em Bacuriti. Foi eu que fui lá, fiz reunião, a população é testemunha disso, que eu fiz esse trabalho. E aí, então, hoje nós temos uma telefonia de ponta que está lá em Bacuriti, que é por fibra ótica, certo? Tá certo. Inclusive, pessoal aqui, ó, o Elton Silva falou assim, verdade, tem que votar deputado que ajuda o município. Cafelândia, de 500 votos, deu, né, para Eduardo Bolsonaro e nunca ajudou o município. Está falando que Cafelândia deu 500 votos para Eduardo Bolsonaro e nunca ajudou o município. A Maria Júlia falou assim, acho muito coerente, temos que votar em deputados que olhem por nossa cidade, que nos ajudem, né? Aqui o Flávio Soares falou assim, na minha opinião, cada candidato a prefeito deveria ter no máximo só 20 candidatos vereadores e todos selecionados. Ah, pessoal, isso eu também acho. Também acho, lógico. Olha, vamos falar a verdade, né? Você senta numa Câmara Municipal com um vereador que às vezes ele... Eu não vou desprezar as pessoas não, cara, mas se a pessoa não se inteirar do que ocorre nas leis do município, souber pelo menos fazer suas leis, eu vou falar qual a contribuição que uma pessoa dessa pode dar. Você votar no seu amigo só porque ele é seu amigo, mas ir lá na frente, você vai pagar o preço. Porque se amanhã depois está a cidade toda bagunçada como Cafelândia está hoje, também é culpa sua que vota errado. Você tem que votar em pessoas, eu acho até que tinha que ter um vestibular. Fazer um vestibular para ver se a pessoa tinha essa competência ou não. Porque talvez, se fizesse um vestibular, nem eu passaria.
Porque nós temos pessoas inteligentíssimas aqui em Cafelândia que não se propõem, sabe por quê? Porque não quer passar carão, passar vergonha de ser trocado por uma pessoa que frequenta as rodas aí dos amigos, que às vezes toma nos botecos toda cervejinha. Não é isso, gente. A cidade, para ser uma... eu admiro a política do Japão. O Japão tem um auditor do governo que fica do lado do candidato na hora que ele vai para o palanque. Se ele falar uma vez a coisa que não tem nada a ver, na terceira ele desce de lá e não é mais candidato, porque o governo não deixa. Porque se prometer coisas que você não pode fazer, é difícil. Então, vereador, prometa aquilo que você conquiste, que você possa. Então, tem vereadores dizendo aí, vereador não faz projeto para trazer asfalto. Faz sim. Está aqui a prova que eu não sou vereador, não sou nada. Hoje eu sou uma pessoa comum aqui da cidade, não tenho nenhum cargo político, simplesmente eu frequento a prefeitura como frequento as outras 27, certo? Mas eu vou lá dar assistência para essas prefeituras, Ampieri, ele é testemunha disso. Eu fiquei muito feliz com o Brochato, que estiver me ouvindo aí, Brochato, eu quero um vídeo seu falando também, que você me disse outro dia que 90% das obras de Cafelândia na gestão Zampieri foi eu quem trouxe. Fiquei muito feliz por esse reconhecimento e todas elas foram todas trazidas pela deputada federal Keiko Ota, a quem eu sou fiel. Nunca pedi nada a nenhum outro deputado que não fosse a Keiko. Então, nos basta uma deputada com a eficiência que a Keiko Ota tinha. A Vilma está falando assim, Paulo JP, homem honesto, competente, exemplo a ser seguido. Que bacana mesmo. Ô Paulo, para a gente finalizar, né, o que o eleitor poderá esperar de você caso você seja eleito, né, venha a ser eleito como vereador da cidade de Cafelândia? Como eu disse, Diego, eu estou sendo sondado pelo governo para ver o ponto de liderança que eu exerço aqui para a próxima eleição de 2022. Isso é forte porque, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento Regional, cujo secretário é o Marco Vignoli, me fizeram uma proposta até de ajuda na política. Para mim, eles queriam que eu saísse, na verdade, a prefeito, mas eu não quis, por causa que eu não quero ser um prefeito pedindo lá na fila. Então, eu acho que o cargo que eu exerço hoje, com essa flexibilidade toda que eu tenho na política, eu acho que eu posso mais ajudar a pessoa do que eu ser prefeito para ter o meu orgulho, simplesmente. Não, eu não quero isso para mim, não. Eu não preciso de ser prefeito para ter a vida que eu tenho. Eu gosto muito, gosto de ser cabeleireiro também, sabe? Mas eu vou falar para você, a situação, a gente precisa de ter coordenação. Todo mundo tem que ter suas coordenações aqui, porque 2021 vem aí. Eu já até alertei a Carla, a preocupação que eu tenho é com o início disso tudo. A cidade está aí com uma dívida gigantesca, né? É um orçamento quase de um ano inteiro de dívidas, e eu acho que em pouco tempo a população vai estar percebendo que a gente vai sanar esses problemas, sabe? Mas é difícil. Um orçamento de um ano inteiro de dívida é complicado. Então eu gostaria de falar para a população que vocês verifiquem bem os seus apoios, quem é que vocês realmente querem eleger, se a pessoa tem essa condição junto ao governo, porque se não tiver, também pouco vai poder fazer pelo seu município. Eu gostaria de sentar do lado de 10 vereadores com uma propriedade aí, para poder trazer a condição para o município, que se nós errarmos agora, nós vamos ser penalizados, porque o governo, depois da pandemia, se isso passar logo, não vai ter dinheiro para muitas coisas. Hoje nós vamos ter os melhores hospitais do Brasil aparelhados, porém, talvez não vai ter recursos para pagar os médicos. Então, aí já começa, porque lá atrás eu já tinha ouvido que o governo ia congelar a saúde por 20 anos, antes da pandemia. Agora, com a pandemia, eu nem sei que fim vai dar. Então, gente, eu peço cautela para vocês na escolha dos seus candidatos. Peguem pessoas que realmente possam ajudar a cidade, porque nessa cidade mora você, seus filhos, sua família, e isso é preocupante a gente ver pessoas aí, aqui em Cafelândia já tem gente passando necessidades, e isso vai ser difícil a gente contornar. Então, eu peço a vocês somente essa cautela. Tá certo, candidato a vereador da cidade de Cafelândia. Olha lá, Paulo JP, pode ir? Gostaria de falar mais uma coisa. Pode falar, Fih, pode falar aí, Paulo. A deputada gravou um vídeo aí, que eu vou mandar ele passar daqui a pouco. Sim, Esse vídeo é um presente para o pessoal da Vila Belém. Recentemente, a Coab da Vila Belém recebeu uma das ruas, ela chama-se Ives Ota.
que é em homenagem ao filho da deputada. E a deputada reservou um presente para a Vila Belém, que é o recapeamento da rua Benedito Honório. Essa rua vai ser totalmente recapeada agora em janeiro. Esse trabalho também foi desviado, que como eu consegui do Márcio França o recapeamento de 38 quilômetros, pode deixar, de 38 quilômetros da via Umpeirano, numa dessas idas nossas a São Paulo, o Márcio França fez a liberação de vicinais. Guaiçara e Promissão recebeu, Cafelândia também recebeu 38 quilômetros. E quando a gente recebeu isso aqui, tinha uma emenda de 286.500, que era para a curva do Rio Dourado, onde morreu várias pessoas ali. Então, a pedido da Carla, a gente fez uma mudança, e essa rua, a deputada reservou, então, esse recurso para a rua Benedito Honório, que vai ser feito lá na Vila Belém. Não importa qual vereador que entre... Qual prefeito que entre. Qual prefeito que entre, essa rua já vai... Essa rua vai ser recapeada por inteiro, inclusive tratado as questões do esgoto também, que está pendente ali, que tem problemas. Vai ser revisado toda essa situação, 286.500 dá para fazer a rua inteira, e sobra algumas travessas ainda que vão ser recapeadas. Além do mais, o prefeito que entrar vai estar ganhando mais 2 veículos zero, que eu gostaria de pedir aqui, que fosse para atendimento dos acamados e a hiperdia, que nós precisamos de veículos nessa área aí, tá ok? Então, antes de soltarmos o vídeo, que bacana. Não importa qual prefeito que entrar, já vai ter da Vila Belém e mais 2 ambulâncias... 2 ambulâncias não, 2 veículos. 2 veículos e a rua da Vila Belém também sendo asfaltado. Olha que bacana. O recurso já está aqui, inclusive esses papéis estão na minha mão. Não sei se vai dar para mostrar aí. Esse é um contrato da Caixa celebrando o recurso já de 286.500. Está na segunda página aí, o valor. Olha que bacana então. Que legal, né? Deixa eu ver isso aqui. Embaixo aí. Aqui, aqui, né? Vou mostrar para vocês, Esse é um trabalho aí que a gente fez, o dinheiro já está disponibilizado na conta da Prefeitura, na Caixa Econômica Federal.